O ar do meu apartamento na Lapa estava pesado, com aquele cheiro agridoce de poeira e de vida encaixotada. Aos 58 anos, eu senti o peso de cada um dos meus dias nos ombros enquanto encarava a bagunça de caixas que anunciavam o fim de um capítulo. A mudança para um lugar menor era uma necessidade, eu dizia a mim mesma, mas no fundo, era um eco da casa vazia, do silêncio que os meus filhos deixaram para trás. Em meio a pilhas de pratos e móveis cobertos por lençóis, uma caixa teimava em me encarar do canto da sala. Na lateral, a minha própria caligrafia, já gasta pelo tempo, dizia: Coisas do coração. Eu sempre pulava essa caixa. Em cada faxina, em cada tentativa de organizar a vida, ela permanecia lá. Um portal para a garota que um dia fui e que eu não tinha mais certeza se conhecia. Com um suspiro que pareceu carregar as últimas décadas, meus joelhos estalaram ao me ajoelhar no assoalho de madeira, rompi a fita amarelada e lá dentro, meu passado me esperava. Diários com cadeados enferrujados, fitas cassete que minhas filhas chamariam de relíquias e fotos, tantas fotos. Foi então que meus dedos tocaram um envelope diferente. Não estava selado. O papel, um dia creme, hoje era quase ocre e perigosamente frágil. E no destinatário, um nome que minha boca não pronunciava, mas meu coração gritava há 40 anos. Leonardo. Minha caligrafia de menina, cheia de voltas e sonhos. Abri o envelope com um cuidado que não dedico a mais nada e puxei a folha de almaço. Ali estava a declaração de amor mais pura e aterrorizada que meus 18 anos foram capazes de produzir. Cada palavra me levou de volta àquele verão de 1985. O cheiro do mar, o som de Legião Urbana tocando num rádio de pilha e o medo. O medo paralisante que me fez guardar aquela carta. Enquanto meus olhos de hoje liam as palavras de ontem, uma decisão brotou dentro de mim, forte e inadiável. A mudança, as caixas, o futuro, tudo podia esperar. Eu tinha uma entrega com 40 anos de atraso para fazer. Com a carta repousando em meu colo, o mundo ao redor, com suas caixas e sua poeira, parecia ter perdido o foco. Minha decisão, nascida de um impulso, agora precisava se transformar em um plano. Como encontrar um fantasma? Um homem cuja imagem em minha mente estava congelada no tempo, eternamente com seus 19 anos, cabelos cacheados pelo sol e um sorriso que prometia um futuro que nunca existiu. Por um instante, pensei em Sérgio, meu ex-marido. Casamo-nos 5 anos depois daquele verão. Ele era um bom homem, um engenheiro previsível e gentil que me ofereceu um porto seguro. Tivemos Marina e Lucas. Construímos uma vida de almoços de domingo e contas pagas em dia. Eu amei a meu modo, um amor tranquilo, adulto, sem os abismos e os picos da paixão que eu sentira por Leonardo. Olhando para trás, percebi a primeira traição da minha história. Não a Sérgio, mas a mim mesma. A garota que escreveu aquela carta não sonhava com um porto seguro, ela sonhava com um mar aberto, com a tempestade que era Leonardo. Nosso divórcio, amigável e melancólico, aconteceu logo depois que Lucas saiu de casa. Não havia mais um projeto em comum, apenas 2 estranhos que se respeitavam, compartilhando o mesmo teto. Afastei esses pensamentos e me voltei para a ferramenta do mundo moderno, meu notebook. Puxei uma cadeira para o meio da sala e ali, cercada pelas ruínas da minha vida antiga e pela promessa de uma nova, comecei a minha busca. Digitei Leonardo Costa na barra de pesquisa. O sobrenome me veio num estalo, lembrando de como ele o pronunciava com orgulho. O resultado foi desanimador. Centenas, talvez milhares de Leonardos Costas, advogados, médicos, engenheiros, jovens com fotos em festas que poderiam ser meus filhos. Nenhum deles tinha os olhos que eu lembrava. Passei quase 1 hora rolando por perfis em redes sociais, sentindo-me uma invasora de vidas alheias. A esperança inicial começou a dar lugar a uma sensação de ridículo. O que eu estava fazendo? Uma senhora de 58 anos caçando uma paixão adolescente. Era patético. Frustrada, fechei o notebook. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Fechei os olhos e, como um feitiço, a lembrança veio. Não era uma imagem, mas uma sensação completa. Estávamos sentados na pedra do arpoador, o sol de fim de tarde pintando o céu de laranja e roxo.
Leonardo dedilhava um violão tocando os primeiros acordes de uma canção do Caetano que dizia algo sobre força e sorte. Ele parou de tocar, olhou para mim e disse: "Um dia, Helena, eu vou dar a volta ao mundo só com esse violão e um caderno. E de cada lugar vou te mandar um poema." Naquele momento eu acreditei nele. Acreditei que ele era feito de um material diferente do resto do mundo, feito de poesia e maresia. Mas seu sonho, tão grande e avassalador, era também o que me assustava. Ele queria o mundo. Eu, talvez por insegurança, só queria ele. Foi esse medo que me fez guardar a carta. O medo de que, se eu me declarasse, teria que escolher entre o meu mundo pequeno e o universo inteiro que ele queria conquistar. Abri os olhos. O sol que entrava pela minha janela agora era fraco, um eco distante daquele pôr do sol de 1985. A lembrança, em vez de me desanimar, acendeu uma nova faísca. Naquela tarde, no arpoador, não estávamos sozinhos. Clara estava conosco. Minha melhor amiga, minha cúmplice, a única que leu a carta antes que eu a escondesse. Foi ela quem me empurrou para Leonardo, que insistia que éramos almas gêmeas. Perdi o contato com Clara há mais de 20 anos, depois que ela se mudou para o sul. Mas o nome dela era menos comum. Meu coração acelerou. A busca não era por Leonardo, não ainda. A busca era por Clara. Ela era a guardiã das minhas memórias, a chave que poderia abrir a porta para o passado. Com os dedos trêmulos, abri o notebook novamente. Desta vez, na barra de pesquisa, digitei um nome diferente. Um nome que carregava a esperança de encontrar o meu primeiro passo. Com o nome Clara Medeiros brilhando na tela, minha respiração ficou suspensa. A busca retornou alguns perfis, mas um deles me prendeu a atenção. A foto mostrava uma mulher com os cabelos grisalhos, cortados num estilo moderno e curto, um sorriso largo e ruguinhas de expressão ao redor dos olhos. Eram os mesmos olhos, cheios de uma inteligência e uma reverência que o tempo não conseguiu apagar. Sua localização? Florianópolis. Meu coração deu um salto. Era ela. Cliquei no perfil e uma janela para os últimos 20 anos da vida dela se abriu. Clara havia se tornado uma fotógrafa premiada. Havia fotos dela em galerias de arte e em viagens pela Patagônia, ao lado de 2 rapazes que tinham o seu sorriso e uma menininha loira, provavelmente sua neta. Ela tinha vivido, vívida, intensa e corajosamente. Uma pontada de algo que não era inveja, mas uma espécie de melancolia comparativa me atingiu. Enquanto eu construía o meu porto seguro, Clara havia desbravado os mares. Passei quase meia hora apenas observando, uma fantasma digital espiando por cima de seu ombro. Vi o suficiente para saber que precisava falar com ela. Mas o que eu diria? Oi, sumida, lembra de mim? 20 anos se passaram e eu decidi reviver a adolescência? A ideia parecia absurda. Abri a caixa de mensagem e meu cursor piscou por um longo minuto sobre a página em branco. Digitei e apaguei umas 5 vezes. Cada tentativa parecia mais desajeitada que a anterior. Por fim, respirei fundo e escrevi o mais simples e honesto que consegui. Clara? Aqui é Helena. Helena do Rio, dos anos 80. Sei que faz uma eternidade, mas encontrei algo que me fez lembrar de você e dos nossos tempos. Espero que esteja tudo bem. Um beijo. Enviei antes que a coragem me abandonasse. As horas seguintes foram uma tortura. A cada notificação do celular, meu estômago revirava, mas era sempre o grupo da família ou notícias aleatórias. Tentei me distrair, voltei a encaixotar os livros da estante, mas minha mente estava presa àquela pequena mensagem, flutuando no ciberespaço. Foi só na manhã seguinte que a resposta chegou. Helena! Meu Deus, é você mesma? Claro que eu lembro. Não acredito nisso. Quanto tempo! Como você tá? Me passa seu telefone. Preciso ouvir sua voz. O alívio foi tão grande que me sentei na beirada da cama e ri sozinha. Trocamos números e 1 hora depois, o rosto sorridente de Clara apareceu na tela do meu celular numa chamada de vídeo. A princípio foi um pouco estranho. 2 estranhas de quase 60 anos tentando encontrar as garotas de 18 que costumavam ser. Mas então ela fez uma piada sobre o meu cabelo e eu retruquei sobre os óculos dela e de repente a distância de 2 décadas pareceu encolher. Falamos sobre meus filhos, sobre a neta dela, sobre meu divórcio e o casamento feliz dela. A conversa fluiu fácil, como se o tempo não tivesse passado. Então, tomei fôlego e contei.
Falei da mudança, da caixa de coisas do coração e da carta. Clara ouviu atentamente, seu sorriso se alargando. Eu não acredito que você guardou essa carta, Lena. Eu sempre te disse que você era uma boba por não ter entregado. Leonardo era louco por você. Ouvir aquilo depois de tantos anos foi uma validação que eu não sabia que precisava. Meu rosto esquentou. E é por isso que eu te procurei, Clara. Eu decidi que vou encontrá-lo. Vou entregar a carta. Dei uma risada nervosa. É uma loucura. Clara não riu. Seu rosto ficou sério de repente. E ela desviou o olhar da câmera por um instante. Não é loucura, Lena. Talvez seja justiça poética. Ela fez uma pausa e o tom de sua voz mudou, carregado de um peso que eu não compreendia. Você sabe dele, do Leonardo? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Clara mordeu o lábio e voltou a me encarar pela tela. Eu sei de algumas coisas, ela disse devagar. Ele voltou para o Brasil há muitos anos. Mas, antes de eu te dizer o que eu sei, tem algo que eu preciso te contar. Algo sobre aquele ano, sobre o que aconteceu depois que você começou a namorar o Sérgio. Algo que eu nunca te disse. O silêncio que se instalou na videochamada não era vazio. Era denso, pesado, cheio de 40 anos de palavras não ditas. Vi Clara, do outro lado da tela, ajeitar os óculos e buscar fôlego, como alguém prestes a mergulhar em águas profundas e geladas. Minha mente, num instante, virou um turbilhão de possibilidades terríveis. Leonardo tinha sofrido um acidente? Tinha se envolvido com algo perigoso? A verdade, no entanto, era muito mais íntima e, para mim, infinitamente mais devastadora. Lembra como todo mundo ficou feliz quando você e o Sérgio começaram a namorar? Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Seus pais, principalmente. Ele era o genro dos sonhos, né? Estável, educado, com o futuro planejado. E você parecia em paz, Lena. Pela primeira vez em meses, você não parecia estar andando na beira de um penhasco. Eu via você sorrir e pensava, pronto, ela está segura. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. Eu assenti, em silêncio, incentivando a continuar. Umas 3 semanas depois de vocês oficializarem, ela continuou, o Leonardo me procurou. Ele apareceu no portão da minha casa. Estava destruído. Magro, com olheiras, parecia que não dormia há dias. Ele não entendia, Lena. Ele me perguntou o que tinha feito de errado. Por que você tinha se afastado dele daquele jeito tão de repente? Ele achou que era culpa dele. Clara fez uma pausa e vi seus olhos marejados através da tela. Ele me disse que amava você, que ele era um idiota por nunca ter dito isso com todas as letras, mas que achava que você sabia. Ele disse que o seu silêncio era a coisa mais barulhenta que ele já tinha ouvido. Meu coração parecia uma pedra no peito. Eu, que me considerei a única vítima do meu próprio medo, nunca parei para pensar na dor dele. A história que eu contava para mim mesma era de um amor de verão, idealizado e unilateral. Mas não era. E então, disse Clara, a voz embargada, veio a pior parte. Ele me disse que não ia desistir sem lutar, mas ele também não queria te desrespeitar, aparecer na sua porta e causar uma briga com o Sérgio. Então, ele fez a única coisa que um poeta como ele saberia fazer. Ele escreveu uma carta. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Uma carta? Gaguejei. Sim, ela confirmou, e uma lágrima finalmente escorreu por seu rosto. Uma carta para você. Ele me entregou, Lena. Pediu que, como sua melhor amiga, eu te desse em mãos. Ele colocou o coração dele naquele envelope e confiou em mim para fazer a entrega. A imagem era tão vívida que doía. Leonardo, de coração partido, escrevendo. Eu, do outro lado da cidade, me convencendo de que estava fazendo a escolha certa, a escolha segura. E entre nós, minha melhor amiga, segurando uma ponte que ela estava prestes a queimar. Clara, comecei a dizer, mas não sabia qual era a pergunta. Ela entendeu. Eu não entreguei, confessou, a voz quebrando. Eu peguei a carta dele, fui para casa, li o que ele escreveu. Era lindo, apaixonado, tudo que você sonhava em ouvir. E foi por isso mesmo que eu não te entreguei. Eu tive medo. Medo que você largasse o Sérgio, que mergulhasse de cabeça naquela paixão e se afogasse.
Eu olhei para sua vida calma e para aquela carta tempestade na minha mão e eu fiz uma escolha por você. 2 dias depois eu procurei e menti. Disse que você tinha lido, mas que não queria mais saber dele, que estava feliz e que era para ele te esquecer. O mundo ao meu redor desmoronou. O chão do meu apartamento, coberto de caixas, pareceu se abrir. A traição. Não era apenas a minha contra a garota que eu fui, era dela. Uma traição nascida da amizade, do amor, mas ainda assim, uma traição. Ela tinha reescrito a minha história sem a minha permissão. Minha mão que segurava o celular tremia. Na outra ponta da sala, minha própria carta, a que eu nunca enviei, parecia zombar de mim. Eram duas cartas perdidas. 2 corações silenciados por um ato de medo. Não consegui dizer nada. Apenas olhei para o rosto de Clara na tela. O rosto de uma estranha. Eu preciso desligar. Foi tudo que consegui dizer antes de encerrar a chamada, deixando ela com suas lágrimas e a mim com os destroços do meu passado. Assim que a chamada terminou, o silêncio que Clara deixou para trás correu para me engolir. Por um longo momento, fiquei paralisada. O celular ainda na mão, a tela escura refletindo meu próprio rosto pálido e chocado. A primeira emoção que me atingiu não foi tristeza, mas uma fúria branca, incandescente. Uma raiva tão pura que fez meu corpo tremer. Como ela ousou? Como ela teve o direito de ser a arquiteta do meu destino? A editora da minha história de amor? Levantei-me de um salto e comecei a andar de um lado para o outro no espaço apertado entre as caixas, as mãos fechadas em punhos. Eu queria gritar. Queria quebrar a pilha de pratos que ainda esperava para ser guardada. Queria jogar o celular contra a parede e estilhaçar a imagem do rosto choroso de Clara da minha memória. Ela não tinha o direito. Ela roubou de mim. Pior, ela roubou dele. A imagem de um Leonardo de 19 anos, de coração partido e sendo rejeitado por uma mentira, se sobrepôs a todas as minhas outras memórias dele. Minha dor se tornou secundária. A injustiça cometida contra ele era a ferida principal. Essa onda de raiva me carregou por quase 1 hora, até que, exausta, desabei no chão, encostada numa pilha de livros. E então a fúria cedeu espaço para o que havia por baixo dela. Uma dor avassaladora. Um luto. Comecei a chorar. Não eram as lágrimas silenciosas e melancólicas que eu costumava derramar ao pensar no passado. Eram soluços violentos, convulsivos, que vinham do fundo da alma. Eu chorei pela garota de 18 anos que teve uma escolha roubada, pelo rapaz de 19 que teve seu coração esmagado por uma mentira, e chorei pelo homem e pela mulher que poderíamos ter nos tornado juntos. Chorei pelos 40 anos de uma história que não existiu, 40 anos vividos sobre o alicerce de uma omissão, de uma traição disfarçada de cuidado. Olhei para minha carta, ainda sobre a mesinha de centro. Agora ela parecia tão ingênua, tão incompleta. Era apenas metade de um diálogo que foi interrompido antes mesmo de começar. O meu medo me impediu de enviar a minha. O medo dela a impediu de entregar a dele. Estávamos todos, os 3, paralisados pelo medo. Quando as lágrimas secaram, uma clareza fria começou a tomar conta de mim. A raiva por Clara ainda estava lá, borbulhando sob a superfície. Mas agora havia algo mais, uma compreensão amarga. Lembrei-me do rosto dela na chamada, da culpa genuína em seus olhos. Ela não agiu por maldade, mas por um amor protetor e equivocado. Ela viu a tempestade, que era Leonardo, e o porto seguro, que era Sérgio. E na sua imaturidade, na sua vontade de me ver feliz e em paz, ela escolheu por mim. Entender isso não a perdoava. Não ainda, talvez nunca, mas mudava a natureza da minha busca. A minha jornada já não era uma aventura nostálgica para confrontar um e se. Havia se tornado uma missão, uma peregrinação em busca da verdade. Eu não precisava mais apenas entregar minha carta. Eu precisava contar a ele sobre a dele. Eu devia isso a ele. Eu devia a verdade àquele rapaz que teve sua declaração de amor jogada no lixo da história por um ato de covardia alheio. A apatia que me dominava há meses, desde o divórcio, se dissipou, substituída por uma determinação de aço. Esta era a minha mudança. Não era sobre sair de um apartamento grande para um pequeno.
Era sobre sair de uma vida construída sobre uma meia-verdade para um futuro onde eu, finalmente, seria a única dona das minhas escolhas. Peguei meu notebook, a tampa ainda morna de nossa conversa. Minhas mãos estavam firmes agora. Abri a janela de conversa com Clara. Ela havia me mandado mais 3 mensagens, cheias de pedidos, de desculpas e súplicas para que eu retornasse. Ignorei. Meus dedos voaram sobre o teclado. A mensagem curta, fria e direta. Clara, não consigo falar com você agora, mas você me deve isso. Você me deve o fim desta história. Preciso de tudo que você sabe. Onde o Leonardo morava da última vez que você soube? Qual era a banda dele? Qualquer detalhe. Me dê as peças que você escondeu para que eu possa, finalmente, montar o quebra-cabeça. Enviei. A resposta não importava no momento. O primeiro passo da minha nova missão estava dado. A resposta de Clara não demorou. Chegou na forma de um longo parágrafo, carregado de um tom suplicante e, ao mesmo tempo, eficiente. Ela claramente entendera que pedidos de perdão naquele momento seriam inúteis. O que eu precisava eram fatos. E ela me deu o que tinha. A última notícia concreta que tive foi através de um amigo em comum, há uns 15 anos. Ela escreveu. Leonardo estava em São Paulo, morando na Vila Madalena. Ele tinha largado a música como carreira. Diziam que o mercado era muito cruel. Ele abriu uma pequena oficina, trabalhava com madeira. Marcenaria ou talvez luthieria, fazendo instrumentos. O nome era algo que misturava as 2 paixões dele, madeira e melodia. Ou som da madeira, algo assim. Sinto muito, Lena. É tudo que eu sei. Eu juro. Li e reli a mensagem. Era pouco. Era uma pista fria, de uma década e meia atrás, numa cidade que é um monstro de concreto. Vila Madalena. Madeira. Música. Era quase nada, mas era mais do que eu tinha antes. Era um fio de lã para me guiar num labirinto. No meio da minha imersão estratégica, meu celular tocou. Mas desta vez não era Clara. Era Marina, minha filha. Sua voz, sempre tão pragmática, soou como um alarme de incêndio no meio do meu caos particular. Mãe, oi? Liguei para confirmar o fim de semana. Papai e eu vamos alugar uma caminhonete para levar o sofá. Você já terminou de encaixotar a cozinha? A pergunta dela, tão normal, tão cotidiana, me atingiu como se fosse de outro planeta. A mudança. Eu havia me esquecido completamente da minha própria vida. Oi, querida. Respondi, tentando forçar uma leveza na voz que eu não sentia. Quase tudo pronto. Mas aconteceu um imprevisto. Que imprevisto? A senhora está bem? A preocupação em sua voz era palpável, e com ela uma pontada de culpa me atravessou. Estou ótima, não se preocupe. É só que precisei resolver uma pendência antiga. Talvez a gente precise adiar a mudança em alguns dias. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Mãe, você está estranha há dias. O que está acontecendo? É por causa do apartamento novo? Da solidão? A gente pode conversar. A oferta era genuína, cheia de amor. E por isso mesmo, me fechou a garganta. Como eu poderia explicar que estava prestes a abandonar tudo para caçar um fantasma em outra cidade por causa de uma carta de 40 anos? Eu te amo, filha, mas isso é algo que eu preciso resolver sozinha. Eu te ligo assim que puder, prometo. Desliguei antes que ela pudesse protestar. O peso da minha nova vida secreta me esmagando. A conversa com Marina, no entanto, serviu como um catalisador. Eu estava num ponto de inflexão. Ou eu me rendia às minhas responsabilidades e deixava essa história morrer de novo, ou eu mergulhava de cabeça, não importasse o quão louco parecesse. Olhei para o meu apartamento, para a bagunça de uma vida em suspensão, e tomei minha decisão. Em menos de meia hora, eu estava ao telefone com a imobiliária, adiando a entrega das chaves. Liguei para uma empresa de mudanças e pedi um orçamento para guardarem meus móveis num depósito. Por fim, abri o site de uma companhia aérea, Rio-São Paulo. Comprei a passagem apenas de ida para o dia seguinte. Aquele ato, a confirmação da compra, foi a verdadeira assinatura da minha libertação. Não havia mais volta. Com a viagem marcada, sentei-me novamente em frente ao notebook, agora com o foco renovado. Digitei as palavras-chave que Clara me deu: Leonardo Costa, luthier, marcenaria, Vila Madalena. Os resultados eram esparsos, a maioria links quebrados de guias culturais antigos. Mas, então, encontrei.
um artigo de um blog de música de 2008, intitulado Os Artesãos do Som da Vila Madalena. E lá estava o nome dele. A matéria falava de um luthier chamado Leonardo Costa, dono de uma oficina chamada O Som da Árvore, especializado em restaurar violões antigos. Meu coração disparou. Era ele. Tinha que ser. Mas a euforia durou pouco. Continuei lendo a matéria, que descrevia o ambiente da oficina, o cheiro de verniz, a paixão do artesão pelo seu ofício. E então, no último parágrafo, uma frase me congelou. Costa, que divide seu tempo entre a oficina e a vida em família com a esposa, a artista plástica Isabel, e o filho adolescente, diz que cada violão tem uma alma que precisa ser redescoberta. Esposa. Filho. A informação caiu sobre mim como um balde de água fria. Minha missão era sobre a verdade. Mas eu não tinha parado para pensar, e se a verdade fosse uma bomba prestes a explodir no meio de uma vida que já era feliz e completo sem mim? O avião subiu rasgando o céu cinzento do rio e, com ele, meu estômago se revirou. Não era turbulência, era o peso da minha decisão. Presa na poltrona do corredor, sem a distração das caixas e dos telefonemas, fui forçada a confrontar a pergunta que vinha evitando desde que li sobre a esposa e o filho de Leonardo. Que direito eu tinha de fazer isso? Minha missão, que antes parecia tão nobre e justa, uma reparação histórica, agora se tingia com as cores do egoísmo. A verdade. Eu me apegava a essa palavra como se ela fosse um escudo. Mas a verdade pode ser uma arma, e eu a estava apontando para o coração de uma família que nem sequer sabia da minha existência. Imaginei a cena. Eu, uma senhora estranha, aparecendo na porta de sua oficina ou de sua casa, entregando uma carta de um passado morto e dizendo: a propósito, a vida que você construiu talvez tenha se baseado numa mentira. Quem era a traidora agora? A jovem Clara, que mentiu para proteger uma amiga? Ou a Helena, de 58 anos, que estava disposta a arriscar a paz de 3 pessoas para acalmar os fantasmas da sua própria juventude? No meio desse turbilhão de pensamentos, meu celular vibrou. Era Sérgio. Certamente uma missão de reconhecimento a pedido de Marina. Atendi, esperando o tom pragmático de sempre. Helena, a Marina me ligou. Disse que você adiou a mudança e viajou. Aconteceu alguma coisa grave? Sua voz não era de acusação, mas de genuína, embora contida, preocupação. Não é grave, Sérgio. É complicado. Fiz uma pausa, buscando palavras que não fossem uma mentira completa. Você já sentiu que uma escolha que fez, lá no começo de tudo, definiu todo o resto do caminho de um jeito errado? Ele ficou em silêncio por um instante. Eu penso que todas as escolhas nos trouxeram até aqui, ele respondeu, com a lógica de engenheiro que por tantos anos me deu segurança e por outros tantos me sufocou. E o aqui, para nós, significou a Marina e o Lucas. Não existe caminho errado quando o resultado são eles. A vida não é um rascunho que a gente pode passar a limpo, Helena. As palavras dele, tão sensatas, foram como um soco. Ele estava certo. Nossos filhos eram a consequência mais bonita da minha escolha segura. Desfazer o passado, mesmo que simbolicamente, não era uma traição também a eles? Você tem razão, Sérgio. Eu sei. Preciso desligar. Te ligo depois. A conversa com o homem que representava meu passado real só serviu para complicar ainda mais a busca pelo meu passado idealizado. Cheguei em São Paulo sentindo-me uma estrangeira em todos os sentidos. O ritmo frenético da cidade, o mar de gente anônima, tudo isso amplificava minha solidão e a insanidade da minha missão. Fiz o check-in num hotel pequeno e impessoal na Vila Madalena, o bairro que Clara havia mencionado. Do quarto, eu vi os telhados dos prédios e o movimento incessante. Joguei a bolsa na cama e dentro dela senti o contorno do envelope. Por um momento, desejei não tê-lo encontrado. No dia seguinte, com um coração na boca, saí para andar. Com o endereço do artigo de 2008 no celular, não foi difícil encontrar a rua. Era uma ladeira charmosa, arborizada, cheia de ateliês e cafés. E então, eu vi, do outro lado da rua. A fachada era de tijolinhos, com uma grande janela de vidro. A placa de madeira, gasta pelo tempo, ainda estava lá. O som da árvore. Meu corpo gelou. Fiquei parada, escondida atrás de uma árvore, como uma detetive amadora.
Através do vidro, vi a silhueta de um homem de costas, curvado sobre uma bancada de trabalho. Tinha os cabelos quase todos brancos, mas a maneira como ele se movia, com uma concentração focada e gestos precisos, me pareceu familiar. Era ele. Eu sabia que era. E enquanto eu tomava coragem para atravessar a rua, a porta da oficina se abriu. Uma mulher da minha idade, com cabelos longos e grisalhos, presos num coque e um sorriso luminoso, entrou segurando 2 copos de café. Ela disse algo que o fez rir e ele se virou. Ele a beijou na testa e pegou um dos copos. Um gesto de intimidade e carinho construído ao longo de anos. Fiquei ali, do outro lado da rua, testemunhando aquela cena de paz doméstica. A minha carta, a minha verdade, pareceu de repente um objeto vulgar, uma pedra que eu me preparava para atirar na janela daquela casa de vidro. E eu não consegui me mover. Fiquei ali, do outro lado da rua, por um tempo que não sei medir. O casal entrou na oficina, a porta se fechou e eu continuei fincada no mesmo lugar, a árvore me servindo de escudo para uma batalha que só acontecia dentro de mim. A imagem do beijo na testa, um gesto tão simples e tão profundo, havia demolido minha determinação. Eu era a vilã daquela história, uma intrusa egoísta. Com um nó na garganta, virei as costas para o som da árvore e comecei a andar sem rumo. As ruas coloridas e vibrantes da Vila Madalena passavam por mim como um borrão. Eu me sentia uma idiota. Havia adiado minha vida, preocupado meus filhos, gasto um dinheiro que não deveria, tudo para chegar até aqui e descobrir o óbvio. A vida seguiu em frente. Ele seguiu em frente. E era feliz. Entrei no primeiro café que vi, um lugar aconchegante com cheiro de grãos torrados, e pedi um expresso, embora meu coração já estivesse acelerado o suficiente. Peguei o celular com a intenção de pesquisar voos de volta para o Rio. A missão havia fracassado, era hora de voltar para as minhas caixas, para o meu apartamento menor, para a minha vida real. Mas antes de abrir o site da companhia aérea, a curiosidade, essa força traiçoeira, me dominou. Isabel, a artista plástica. Qual era o rosto da mulher que vivia o futuro que poderia ter sido meu? Com os dedos trêmulos, digitei no buscador: Isabel Costa, artista plástica, São Paulo. O primeiro resultado era seu site profissional. Cliquei. A página se abriu com uma explosão de cores e formas. Eram pinturas a óleo, a maioria retratos e cenas do cotidiano. Mas havia algo nelas, uma melancolia profunda, quase palpável. As pinceladas eram vigorosas, mas os olhos das pessoas retratadas, mesmo quando sorriam, carregavam uma tristeza antiga. Fui para a galeria virtual e os títulos das obras começaram a me contar uma história paralela. O eco do silêncio, conversa interrompida, o quarto vazio, a música que nunca tocou. Eram lindos e eram de cortar o coração. Aquela não parecia ser a arte de uma mulher que vivia uma felicidade plena e descomplicada. Havia algo mais ali, nas entrelinhas da tinta a óleo. Continuei navegando e encontrei a aba Imprensa. Havia links para algumas entrevistas. Cliquei na mais recente, uma conversa com uma revista de arte local. O jornalista perguntava sobre suas inspirações, sobre a tristeza que permeava sua obra. E a resposta de Isabel me atingiu como um raio. A arte, para mim, é uma forma de escavar, ela dizia. Eu pinto as histórias que não me foram contadas, os sentimentos que moram sob a superfície. Muitas pessoas dizem que meu trabalho é triste, mas eu o vejo como um trabalho sobre a resiliência do amor. Meu marido, Leonardo, por exemplo, ele é o homem mais gentil e dedicado que conheço. E construímos uma vida linda juntos. Mas sempre houve uma parte dele que eu nunca consegui alcançar. Uma espécie de fantasma. Uma tristeza antiga da juventude dele que o visita de vez em quando, no silêncio. Eu não sei quem é esse fantasma ou o que aconteceu, e ele nunca fala sobre isso. Então, de certa forma, eu pinto. Pinto na esperança de um dia dar um rosto a essa ausência que tanto moldou o homem que eu amo. Parei de ler. O café na minha frente estava frio. O mundo havia mudado de eixo mais uma vez. O casal feliz, a paz doméstica, tudo ganhou uma nova camada,
uma profundidade que eu não podia antecipar. A tristeza dele não era uma invenção minha, uma projeção romântica do meu próprio abandono. Era real, tão real que sua esposa, a mulher que o amava há anos, a sentia e a transformava em arte. Minha verdade já não era uma bomba. Talvez fosse uma peça perdida, a peça que daria um rosto ao fantasma de Isabel. A minha paralisia se desfez, substituída por uma vertigem. A questão não era mais se eu deveria me aproximar, mas como. Entregar a carta diretamente a ele ainda parecia uma violência, mas Isabel, ela já estava procurando por respostas. Na mesma entrevista, no final da página, havia uma nota. A exposição O Eco do Silêncio, de Isabel Costa, está em cartaz na Galeria Leme até o final do mês. Fechei o notebook. Eu tinha um novo destino. Eu não iria mais atrás de ele. Eu iria atrás dela. A Galeria Leme era um oásis de silêncio e luz no meio da agitação de São Paulo. As paredes brancas e o piso de cimento polido faziam com que as pinturas de Isabel parecessem portais para outro mundo. E para mim, eram. Andei lentamente pela exposição, O Eco do Silêncio, e a experiência foi imensamente mais poderosa do que na tela do computador. Ao vivo, eu podia ver a textura das pinceladas, as camadas de tinta que criavam a profundidade daquela tristeza que eu passara a reconhecer. Havia um autorretrato dela em que metade de seu rosto estava na sombra, e nessa sombra via-se o contorno de um homem com um violão nas costas. Em outra tela, 2 xícaras de café sobre uma mesa de madeira, uma cheia, a outra intocada. Cada quadro era uma facada suave, uma representação da ausência que eu mesma causei. Eu não senti inveja daquela mulher, senti uma sororidade estranha e dolorosa. Éramos 2 mulheres, de lados opostos de um mesmo abismo, tentando decifrar o mesmo homem. Perto da saída havia um pequeno púlpito com um livro de visitas. As páginas estavam cheias de elogios à técnica e à sensibilidade da artista. Peguei a caneta, sentindo o peso daquele gesto. Eu não podia me identificar, mas não podia ir embora sem deixar um rastro, uma resposta ao chamado que senti em sua arte. Na primeira página em branco que encontrei, escrevi com a letra um pouco trêmula: sua arte deu um rosto ao silêncio. Alguns fantasmas não nascem para assombrar, mas para serem libertados. Obrigada. Não assinei. Era uma mensagem anônima, uma semente jogada ao vento. Um primeiro contato com o universo de Isabel, seguro e a uma distância que não a ameaçava. Guardei a caneta e saí da galeria sentindo que, pela primeira vez em dias, eu não estava apenas reagindo ao passado, mas agindo no presente. Esse sentimento de controle, no entanto, foi interrompido pelo toque insistente do meu celular. Era Marina, de novo. Desta vez, sua voz não tinha apenas preocupação. Tinha uma ponta de irritação. Mãe, o que está acontecendo? O rapaz da empresa de mudanças me ligou perguntando qual o prazo do contrato de armazenagem? Que contrato? A senhora mandou guardar tudo? O papai está achando que a senhora está com algum problema, uma depressão? Eu preciso que a senhora seja honesta comigo. Onde você está? A barragem de perguntas me deixou sem ar. Respirei fundo, encostada na parede fria do lado de fora da galeria. A mentira não se sustentava mais. Filha, me perdoe. Eu sei que isso tudo é confuso e repentino. Comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Eu estou em São Paulo. E não estou com depressão. Estou resolvendo uma coisa muito, muito antiga. Algo que eu deveria ter resolvido quando eu tinha sua idade e que, se eu não resolver agora, vou me arrepender para sempre. Não é uma crise, filha. É um acerto de contas com a minha própria história. Eu só peço que você confie em mim. Só mais um pouco. Houve uma pausa. Um acerto de contas? Ela repetiu, confusa. Mãe, isso é perigoso? Não, respondi. Só é necessário. À noite, de volta ao quarto de hotel, outra mensagem chegou. De um fronte diferente. Era Clara. Lena, eu não paro de pensar um minuto no que eu te contei, no que eu fiz.
Sei que não mereço seu perdão, mas eu preciso saber se você está bem. Por favor, me disse se você o encontrou. A mensagem era curta, carregada de uma culpa que eu quase podia tocar. Minha raiva por ela havia se transformado em algo mais turvo, mais complexo. Ela era parte da origem da minha dor, mas também era, ironicamente, a única pessoa no mundo que entendia a dimensão exata do que eu estava fazendo ali. Olhei para a tela por um longo tempo. O perdão era uma terra distante, mas o silêncio também não parecia certo. Respondi de forma seca, mas não totalmente fechada. A história é mais complicada do que imaginávamos. Ainda não falei com ele. Enviei. Não era uma absolvição, nem um convite para conversar, mas era uma informação. Uma forma de dizer que, quisesse eu ou não, ela ainda fazia parte daquela equação. E eu, ali, no centro de tudo, me sentia conectada a todos eles. A filha preocupada, a amiga culpada, a esposa artista e o homem que ainda não sabia que sua vida estava prestes a ser revirada. Os dias que se seguiram à minha visita à galeria foram um purgatório de espera e ansiedade. Eu havia jogado minha pedra no lago e agora só me restava observar as ondulações, sem saber se elas chegariam à margem ou se desapareceriam no meio do caminho. Criei uma rotina insana. Acordava, ia até o café onde podia observar a fachada da oficina de Leonardo de uma distância segura e passava horas ali, com um livro que não conseguia ler, apenas sentindo a pulsação da vida dele à distância. À tarde, voltava para o hotel e checava obsessivamente o site e as redes sociais de Isabel. Eu não sabia o que procurava. Um sinal, talvez. Qualquer coisa. Aos poucos, a coragem que sentia ao deixar o bilhete foi se esvaindo, dando lugar à velha sensação de que tudo aquilo era uma grande loucura. Talvez ela nem tivesse lido, ou leu e descartou como uma mensagem de algum fã excêntrico. Foi na noite do terceiro dia que o mundo virou de cabeça para baixo. Atualizei a página do perfil de Isabel e a nova postagem fez meu coração parar. Era uma foto. A foto da página do livro de visitas, com a minha caligrafia em destaque. E abaixo, uma legenda direcionada a mim. Para a pessoa que deixou este recado na minha exposição. Suas palavras me tocaram de uma forma que não consigo descrever. Há anos eu tento pintar um fantasma. Se você sabe como libertá-lo, eu adoraria conversar. Por favor, me encontre. Deixe um recado com a galeria. Era um convite. Uma intimação. A porta que eu havia apenas empurrado de leve, ela escancarou. O anonimato, meu último refúgio, havia acabado. Ela não estava apenas curiosa, ela estava me caçando. O medo que senti foi visceral, paralisante. Mas por baixo dele havia outra coisa. Um senso de inevitabilidade. A história queria ser contada. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro no quarto de hotel. A responsabilidade era imensa. Eu não era mais uma observadora, era uma protagonista prestes a entrar em cena. Ao amanhecer, movida por uma mistura de pânico e determinação, escrevi o e-mail mais difícil da minha vida. Foi curto, para a atenção da galeria, pedindo que encaminhassem a Isabel. Fui eu quem escrevi o bilhete. Gostaria de conversar. Podemos nos encontrar em um lugar público? Um café, talvez? Assinei apenas Helena. Enviei antes que pudesse me arrepender. A resposta veio em menos de uma hora, direto do e-mail pessoal dela. O queixo dela deve ter caído ao ler meu nome, mas sua resposta foi contida e direta. Sim, amanhã, às 15 horas, no café em frente à galeria. Estarei lá. Isabel. Estava feito. O encontro estava marcado. O ponto de não retorno havia sido cruzado. Sentei na cama, o celular na mão, tentando processar a vertigem do que estava por acontecer. E foi nesse exato momento de vulnerabilidade máxima que ele tocou. Era Marina, mas sua voz não era de antes. A preocupação havia se transformado em uma fúria fria e decidida. "Mãe, chega!" ela disse, sem nem esperar meu alô. "Chega de segredos e de desculpas. O papai tá achando que a senhora tá doente e eu tô achando que a senhora perdeu o juízo. Ninguém some assim. Eu conversei com ele. Isso acaba agora." Senti um calafrio. "Marina, filha, por favor." "Não." Ela me cortou. "Eu já comprei a passagem, tô chegando em São Paulo amanhã de manhã.
Você vai me dizer em que hotel está, ou eu juro por Deus que vou ligar para a polícia e para os hospitais e dizer que minha mãe, uma senhora divorciada e deprimida, está desaparecida. A escolha é sua. A chamada terminou. Fiquei em silêncio absoluto, olhando para a parede. O ar parecia ter sido completamente sugado do quarto. De um lado, o encontro com Isabel, a mulher cuja vida eu estava prestes a virar de cabeça para baixo, marcado para as 3 da tarde. Do outro, a chegada iminente da minha filha, determinada a me arrastar de volta para minha vida, tratando-me como uma incapaz. O passado e o presente colidindo violentamente no mesmo dia, na mesma cidade. Eu não estava mais no controle de nada. A história agora corria por conta própria, me arrastando em sua correnteza, e eu estava prestes a me afogar. A noite foi uma longa e febril vigília. Com o coração pesado, enviei o endereço do hotel para Marina, um ato de rendição tática para evitar o caos de uma busca policial. Cada sombra no quarto, cada som vindo do corredor, parecia amplificar minha ansiedade. Eu estava encurralada entre 2 forças. A filha que me via como frágil e o encontro que exigia de mim uma força que eu não tinha certeza de possuir. O sono não veio. Vi o sol nascer sobre os prédios de São Paulo, não como um sinal de esperança, mas como o acender das luzes de uma arena antes do combate. Marina chegou às 10 da manhã. Não houve abraço. Ela entrou no quarto, a pequena mala de rodinhas marcando sua presença, e seu olhar varreu a cena. A cama desfeita, a xícara de café fria e eu, exausta. A fúria em seu rosto era temperada por uma dor genuína. "O que é isso, mãe?" Ela disse, a voz baixa e trêmula, de raiva contida. "O que você está fazendo consigo mesma? Olhe para você. Nós vamos arrumar suas coisas, vamos para o aeroporto e vamos para casa. Agora." Aquela era a voz da minha filha, mas as palavras eram de uma guardiã para sua prisioneira. E naquele instante, algo dentro de mim se rebelou. A Helena que sempre cedia, que sempre escolhia o caminho da paz, deu um passo para trás. "Não", eu disse. A palavra saiu mais firme do que eu senti. "Nós não vamos a lugar nenhum. Sente-se, Marina." Surpresa com minha própria audácia, vi minha filha hesitar e relutantemente sentar-se na beirada da poltrona. Era a hora. A verdade. Ou pelo menos parte dela. "Eu não estou doente, nem louca", comecei, sentando-me na cama de frente para ela. "Quando tinha 18 anos, antes de conhecer seu pai, eu amei um rapaz. Um amor de juventude, desses que viram o mundo de cabeça para baixo, mas eu tive medo e nunca disse a ele. Há algumas semanas, no meio da mudança, encontrei a carta de amor que escrevi e nunca enviei." Os olhos de Marina se arregalaram, a incredulidade tomando o lugar da raiva. "Mãe, isso foi há 40 anos. Por que mexer num túmulo?" "Porque esse túmulo nunca esteve fechado." Minha voz se elevou, carregada de décadas de silêncio. "Filha, eu construí uma vida boa. Eu amei seu pai e eu amo você e seu irmão mais do que a minha própria vida. Mas por baixo de tudo isso, sempre houve uma pergunta, uma dúvida. E se? E se eu não tivesse tido tanto medo? Eu encontrei esse homem, Marina, e ele vive aqui, em São Paulo. Eu não tô aqui pra destruir a família dele ou pra reviver um romance. Eu tô aqui pra entregar uma carta com 40 anos de atraso e silenciar essa pergunta pra sempre, pra que eu possa finalmente começar o resto da minha vida em paz." As lágrimas que eu segurava rolaram pelo meu rosto. "Eu tenho um encontro com a esposa dele hoje, pra entender o terreno, pra não machucar ninguém. E eu preciso ir. Eu preciso que você, como uma mulher adulta e inteligente que é, me dê algumas horas. É tudo que eu peço." Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando a imagem de sua mãe, não como uma figura estável e previsível, mas como uma mulher com uma história secreta, cheia de paixão e arrependimento. Vi a luta no rosto dela, o instinto de proteger contra o respeito relutante pela mulher à sua frente. "Isso é a maior loucura que eu já ouvi", ela disse, mas seu tom havia perdido a borda afiada. "É perigoso, é imprudente e pode machucar todo mundo." Ela se levantou e andou até a janela. "Não vou te impedir, não. Não vou te amarrar na cama, mas eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui neste quarto e te esperar voltar. E quando você voltar, nós vamos ter a conversa mais longa das nossas vidas." Era uma trégua, tensa, frágil, mas era o suficiente. As horas seguintes passaram num borrão.
Depois que Marina se trancou no quarto para trabalhar, eu tomei um banho longo. Olhei meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me encarava de volta estava cansada, com olheiras profundas, mas seus olhos tinham uma nova luz, uma determinação que nasceu da batalha. Abri minha bolsa e verifiquei se a carta estava lá. O envelope amarelado, o catalisador de toda essa tempestade. Respirei fundo. Eram 2h30. Saí do quarto, deixando minha filha e uma parte da minha vida para trás, e caminhei em direção à porta do hotel, em direção ao café, em direção a Isabel. O confronto final. A caminhada do hotel até o café foi a mais longa da minha vida. Cada passo na calçada de São Paulo parecia ecoar dentro da minha cabeça. O mundo ao meu redor estava em movimento. Carros buzinando, pessoas falando ao celular, o cheiro de comida vindo de um restaurante. Mas para mim, tudo parecia acontecer debaixo d'água, abafado e distante. Minha realidade estava confinada ao som do meu próprio coração batendo descompassado e ao turbilhão de frases que eu ensaiava e descartava mentalmente. Oi, Isabel. Prazer. Eu sou a razão da tristeza do seu marido. Absurdo. Você não me conhece, mas nós temos um homem em comum. Vulgar. Eu sou o fantasma que você pinta. Dramático e insano. Não havia um roteiro para aquilo. Pela primeira vez em minha vida, eu teria que improvisar a cena mais importante de todas. Cheguei ao café com 10 minutos de antecedência. Era o mesmo lugar que eu observara de longe. Mas agora, sentar-se a uma de suas mesas parecia um ato de uma coragem monumental. Escolhi uma mesa do lado de fora, debaixo de uma árvore, para que o ar da rua pudesse me impedir de sufocar. Pedi uma água sem gás, e a garçonete me olhou com uma simpatia que me pareceu quase cruel. Se ela soubesse... Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em abrir o pequeno envelope de açúcar para colocar na água, um velho hábito para acalmar os nervos. Minha bolsa estava na cadeira ao lado, e eu podia sentir, como se fosse um órgão vital, a presença da minha carta lá dentro. Aquele pedaço de papel amarelado era o marco zero de tudo. A relíquia que me tirou da minha vida estagnada e me jogou naquele redemoinho. Enquanto os minutos se arrastavam, a tentação de fugir se tornou quase física. Uma voz dentro de mim, a voz do medo que me acompanhou por toda a vida, gritava: levante-se, vá embora, agora. Volte para o hotel, pegue sua filha, pegue o primeiro avião para o Rio. Esqueça tudo isso. Ninguém precisa saber. Você pode voltar para a sua vida segura. Era tão simples, tão fácil. Eu poderia simplesmente desaparecer e deixar a vida de Isabel e Leonardo intacta. Seria o ato final de covardia, o fechamento perfeito para a história da garota que nunca entregou a carta. Mas então, olhei para a galeria do outro lado da rua. Lembrei-me dos quadros de Isabel. Lembrei-me de suas palavras na entrevista. Da busca de uma vida inteira para dar um rosto a um fantasma. E lembrei-me da mulher que vi no espelho naquela manhã. Uma mulher que finalmente estava lutando para ser a autora da sua própria história e não apenas uma personagem coadjuvante. Eu não podia fugir. Não mais. Eram 3h em ponto quando eu a vi. Ela vinha descendo a rua, caminhando com uma elegância discreta. Vestia calças de linho e uma blusa simples. Os cabelos grisalhos, presos num coque frouxo que deixava alguns fios escaparem, emoldurando seu rosto. Ela não parecia uma rival, nem uma vítima. Parecia apenas uma mulher. Uma mulher que, assim como eu, carregava o peso de sua própria história. Seus olhos varreram as mesas do café e, por um instante, pousaram em mim. Continuaram e depois voltaram, fixando-se. Não havia como disfarçar. Eu era a única pessoa ali que encarava com a mesma intensidade e pavor que ela provavelmente sentia. Ela respirou fundo, um gesto quase imperceptível, e atravessou o pequeno espaço que nos separava. Cada passo dela parecia levar uma eternidade. O som de seus sapatos na calçada era a única coisa que eu ouvia. Ela parou em frente à minha mesa. Ficamos em silêncio por um segundo. Duas mulheres de quase 60 anos, unidas por um rapaz de 19 anos que já não existia. Seus olhos, os mesmos olhos que eu vi nos autorretratos, eram profundos e buscavam algo no meu rosto. Finalmente, ela falou. A voz mais suave do que eu imaginava, mais firme. Helena? O ar ficou preso nos meus pulmões. Um momento havia chegado.
O clímax da minha vida inteira estava contido naquela única pergunta. E tudo o que eu pude fazer foi assentir e responder num fio de voz. Sim. Isabel se sentou. O mundo ao nosso redor continuava, mas na nossa mesa, o tempo havia parado. Ela não me olhava com raiva ou suspeita, mas com uma intensidade quase clínica, como se estivesse finalmente cara a cara com o enigma que tentava decifrar há anos. A iniciativa foi dela. Obrigada por ter a coragem de vir, disse ela, voz firme. Eu li seu bilhete e eu preciso entender. Respirei fundo. Era minha vez. Sem dizer uma palavra, abri minha bolsa e tirei o envelope amarelado. Não o enverguei, apenas o coloquei suavemente sobre a mesa, entre nós duas. A madeira escura da mesa fazia o papel frágil parecer ainda mais antigo, uma relíquia de um tempo esquecido. Acho que tudo começa aqui, eu disse, a voz um pouco rouca. No verão de 1985, eu tinha 18 anos e amava o seu marido com toda a força que uma garota pode ter. Ele era música e eu era silêncio. Tive tanto medo da intensidade do que sentia, tanto medo de não ser o suficiente para os sonhos gigantescos dele, que escrevi tudo o que sentia nesta carta e nunca entreguei. Contei tudo. Falei do sol no arpoador, das músicas que ele tocava, do meu medo paralisante, da escolha que fiz por uma vida segura com o Sérgio. Falei sem me vitimizar, assumindo a minha parcela de culpa na construção daquele silêncio. Isabel ouvia, os cotovelos apoiados na mesa, o queixo sobre as mãos, sem desviar os olhos dos meus um segundo sequer. Ela era uma tela em branco, absorvendo cada pincelada da minha história. Quando terminei a minha parte, fiz uma pausa e a encarei. Mas essa, continuei, é apenas metade da história que eu mesma conhecia até semana passada. O que eu descobri é que a minha não foi a única carta que nunca chegou ao destino. E então eu contei sobre Clara, sobre a confissão dela, sobre o desespero de Leonardo, sobre a carta que ele escreveu para mim e entregou nas mãos da minha melhor amiga. Contei sobre a mentira, sobre a traição disfarçada de proteção que o convenceu de que eu o havia rejeitado friamente. Foi nesse momento que a expressão de Isabel mudou. A intensidade deu lugar a uma dor profunda, uma compreensão que parecia quebrar algo dentro dela. Ela fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, eles estavam marejados. Então, foi isso, ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. O fantasma sempre teve um nome. Ela então começou a me contar a sua versão da história. Eu conheci o Léo quase um ano depois disso tudo, disse ela. Ele não era o rapaz solar que você descreveu. Ele era quieto, gentil, mas havia uma sombra nele. Uma barreira que eu nunca consegui transpor completamente. No início do nosso namoro, eu perguntei sobre o passado dele. A única coisa que ele me disse foi que havia amado uma garota no Rio, mas que a música tinha morrido para ele depois dela. Ele nunca mais tocou violão com a mesma paixão. A oficina, o trabalho com a madeira, foi a forma que ele encontrou de continuar perto da música sem precisar tocá-la. Meu coração se partiu. A consequência dos nossos medos era muito mais profunda do que eu imaginava. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Isabel se inclinou sobre a mesa, a voz baixando para um segredo. Helena, a carta que a sua amiga mentiu sobre ter entregue, ele a tem. Ela o rejeitou em seu nome. E ele, arrasado, pediu a carta de volta. Ele aguarda até hoje. Ela fez uma pausa, as lágrimas agora escorrendo livremente. Ele tem uma caixa de jacarandá que ele mesmo fez, onde guarda as palhetas mais antigas, algumas partituras e um envelope. Um envelope que ele nunca abre, mas que eu sei que está lá. É a primeira coisa que ele salvaria de um incêndio. É a origem de tudo. O fantasma que eu passo a vida pintando. Ficamos as duas em silêncio, chorando. Duas mulheres estranhas, unidas pela dor e pelo amor ao mesmo homem, em tempos diferentes.
Não havia rivalidade. Havia apenas uma compaixão imensa. E foi ela, como a força que eu jamais poderia imaginar, quem traçou o caminho para fora da escuridão. Não sou eu quem tem que contar isso a ele, disse ela, enxugando o rosto com as costas na mão. É você. Ele precisa ouvir da sua boca. E você precisa, finalmente, entregar a sua carta. Ela olhou para o envelope sobre a mesa. E ele, Helena, ele precisa te entregar a dele. É a única forma de libertá-lo, de libertar nós três desse eco. Eu estava atônita com sua generosidade. Como? Perguntei. Eu não posso simplesmente... Pode. Ela me interrompeu com uma decisão de aço. Vá para a oficina amanhã às 10 da manhã. Eu direi que preciso resolver algo na galeria. Ele estará sozinho. Apenas vá. O resto a história vai dizer. Na manhã seguinte, caminhei até o som da árvore sentindo uma calma que não me pertencia. Não era minha calma, mas uma emprestada, da determinação de Isabel. Quando entrei na oficina, o cheiro de cedro e verniz me envolveu. Leonardo estava de costas, lixando o braço de um violão. O som era rítmico, meditativo. Ele não me ouviu entrar. Fiquei parada, apenas observando, até que ele pareceu sentir minha presença e se virou lentamente. Seus olhos, tão familiares das minhas memórias e tão alterados pelo tempo, me encontraram. E neles, não vi surpresa. Vi um reconhecimento antigo, como se ele estivesse me esperando por 40 anos. Não houve necessidade de um longo discurso. As palavras que eu havia ensaiado se dissolveram. Aproximei-me da bancada de trabalho e, como fizera com Isabel, coloquei minha carta sobre a madeira. Eu vim te entregar isso, eu disse, a voz firme. E vim te dizer que eu nunca soube da sua. A Clara só me contou semana passada. Os ombros de Leonardo, que carregavam o peso de décadas, pareceram relaxar. Ele não chorou. Apenas fechou os olhos e assentiu. Uma onda de compreensão e alívio lavando seu rosto. Eu sempre soube, ele sussurrou. No fundo do meu coração, eu sabia que você não era o tipo de pessoa que seria cruel daquele jeito. Ele se afastou da bancada, caminhou até um armário no canto e tirou de lá uma pequena e belíssima caixa de jacarandá. Ele a abriu e tirou de dentro um envelope, um pouco mais amarelado que o meu. Ele me estendeu. Eu também guardei a minha. Nossas mãos se tocaram brevemente quando peguei a carta dele. Naquele toque, 40 anos de perguntas, dor e saudade foram ditos e absolvidos. Não precisávamos ler as cartas na frente um do outro. O ato da troca era o fim da história. Seja feliz, Helena, ele disse. Você também, Léo, respondi, usando o apelido pela última vez. E fui embora. Quando voltei para o hotel, Marina estava sentada na poltrona, me esperando. Ela se levantou assim que entrei. Não perguntou nada. Apenas procurou em meu rosto por uma resposta. E o que ela viu ali deve ter sido suficiente. Ela viu a paz, o fim da guerra. Pela primeira vez, ela não me viu como sua mãe frágil que precisava de cuidados, mas como uma mulher. E eu a vi não como minha filha preocupada, mas como minha confidente. Nós nos abraçamos. Um abraço longo e silencioso, que curou a pequena ferida que havia se aberto entre nós. Vamos para casa, mãe, ela disse a voz suave. E eu concordei. Dias depois, já no meu novo apartamento no Rio, um espaço que agora não parecia um downgrade, mas um recomeço. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Clara. E eu o encontrei. Nós conversamos. A história finalmente teve um fim. Ela respondeu imediatamente. Eu sinto muito, Lena, por tudo. Eu li sua mensagem e não senti raiva. Apenas um cansaço profundo. Respondi. Eu também sinto. Um dia a gente conversa sobre a nossa história. Era o máximo de perdão que eu podia oferecer naquele momento. E era um começo. Naquela noite, sentada na minha varanda nova, com o cheiro da maresia entrando pela janela, eu finalmente li a carta de Leonardo. Eram palavras de um rapaz apaixonado, confuso e de coração partido, pedindo uma chance de entender. Eram lindas e doeram, mas era a dor de uma cicatriz, não de uma ferida aberta. Guardei a carta dele junto com a minha. Elas não eram mais declarações de amor, mas testemunhas de uma jornada. A jornada de uma mulher que precisou voltar 40 anos no tempo para finalmente conseguir andar para frente.
E assim termina a história de Helena e Leonardo. Uma prova de que algumas palavras, mesmo que levem 40 anos para serem ditas, ainda têm o poder de curar. Essa jornada nos ensina que nunca é tarde demais para buscar a paz com o nosso passado, para fechar capítulos que ficaram abertos e, principalmente, para perdoar, não apenas aos outros, mas a nós mesmos, pela coragem que às vezes nos falta. Helena agora tem uma tela em branco pela frente, um novo apartamento e uma nova chance de viver sem o peso do "e se?". Isabel e Leonardo têm a chance de reconstruir sua história sobre uma base de verdade, sem mais fantasmas entre eles. E a pergunta que fica para nós é: e você? Existe alguma carta que você nunca enviou? Alguma palavra presa na garganta que poderia mudar tudo? Se histórias como essa tocam o seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas jornadas emocionantes. Deixe seu comentário abaixo nos dizendo o que você achou da decisão de Helena. E fiquem ligados, porque no nosso próximo vídeo vamos contar a história de um segredo de família guardado por 3 gerações e revelado de uma forma que ninguém poderia esperar. Vocês não vão querer perder. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para já ser o próximo da sua lista. Até lá!